A nossa alegria realmente é podermos estar junto, estar vivendo tudo isso que o Senhor tem para nós. E eu tenho certeza que é só o começo. Diga para o seu irmão, é só o começo. Eu quero agradecer ao pastor Renato, é isso? Ele não está aqui ainda, né? Pastor Renato, obrigado. Se o Senhor vem em algum lugar no YouTube, essa palavra, tudo, nós somos gratos pela galera. O pastor Abel mandou um abraço para vocês também. E o tema de hoje que eu quero compartilhar com vocês se chama Antes que o Tempo Acabe. Abre comigo a palavra em Marcos 10, 17 ao 22. Está pegando fogo lá atrás, alguma coisa. Vamos ler junto? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom, exceto um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. 21. É o 20, né? Não, 21, isso. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Todos conhecem essa passagem há um bom tempo. Esse tema, antes que o tempo passe, ele foi inspirado realmente no que a gente vive como jovem. Eu tenho certeza que talvez tenham pessoas aqui um pouco maiores de 30 anos, mas em si a maioria está abaixo disso. E como jovem, nós temos algumas direções e caminhos que a gente vai tomando. E muitas vezes a gente deixa de lado alguns planos que nós deveríamos correr atrás, um pouco antes do tempo do que a gente tem. Deus, ele deu para o jovem uma coisa, e Eclesiastes reforça isso, que nós temos que nos alegrar com a juventude, com a mocidade. Todo mundo lembra dessa passagem? Alegre-se, jovem, na sua mocidade. E esse tema está baseado em 3 coisas: sobre chamado, sobre perdão e sobre um ciclo que a gente vive hoje como jovem. E dentro disso, esse primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês aqui é o seguinte: antes que o tempo passe, descubra o seu chamado. A Bíblia fez questão de registrar que Jesus amou esse jovem, que Jesus amou tudo que ele vivia. E esse cara aqui, ele tem muito parecido com o que a gente vive hoje, nos nossos dias. Todos nós, praticamente aqui, muitos, de alguma forma, já viveram em sua parte como adolescente e crianças dentro da igreja. Como também, alguns aqui já entraram num período um pouco mais velho. Mas de alguma forma, eu tenho certeza que alguém aqui, pelo menos uma pessoa, porque eu já sou um, ficou algum dia acordado pensando: Senhor, qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Porque diante de tudo que a gente vive como jovem e de todas as oportunidades que nós temos, uma delas é realmente descobrir o que o Senhor tem para nós. E quando esse jovem pega diante de tudo isso, eu entendo que esse cara aqui podia ser o 13º discípulo de Jesus. Vocês entendem isso? Porque olha só, ele chegou para Jesus e disse: Cara, eu tenho tudo aqui para te seguir, o que eu preciso mais?
O que eu posso fazer a mais, Jesus, para te servir, para andar contigo? E eu acredito que a conversa foi muito além disso. Porque Jesus amou ele, conversou com ele, tirou tempo para ele. E dentro de tudo isso, ele abriu mão de tudo que ele tinha, desse chamado, por causa do quê? Que ele não queria abrir mão da sua riqueza e tudo que ele tinha. E nós, como jovens, hoje, trazendo para a nossa realidade, o chamado para nós, ele é muito mais do que só a gente olhar para a nossa profissão, do que só nós olharmos para o que o Senhor está me dando de uma menina ou de um garoto, de alguém para casarmos. Muitas vezes Jesus vai chegar para ti e vai falar: entrega tudo e vende tudo que você tem para me seguir. E isso é o que me constrange nessa palavra, porque, cara, ele era perfeito aos nossos olhos. É como nós aqui. É como se Jesus estivesse aqui agora e falando com a gente: e aí? Eu estou disposto a andar contigo, William. E tu? Está disposto a vender tudo que você tem por mim? E esse primeiro tópico aqui que eu coloquei, ele fala muito sobre o ministério e o que Deus colocou em seu coração há muito tempo e a gente ainda vem adiando. Por isso desse tema, antes que o tempo passe. Meu irmão, diante de tudo que você tem hoje, o que você tem deixado de lado? Hoje eu estava falando com o Cauã e eu falei para ele: galera, eu quero desconstruir uma coisa, que a igreja não é um lugar para você vir só de segunda a segunda ou domingo e ir embora. A igreja é uma célula da sociedade tão importante quanto um hospital, quanto uma prisão. A igreja é tão importante quanto uma escola. Todo mundo aqui que já estudou, como que era formada uma cidade no começo? A prefeitura, o hospital, e o que vinha junto? O que vinha junto? A igreja. A igreja é tão importante ao ponto que a gente acha que a igreja é isso daqui: vou lá ouvir o William, o pastor Abel e depois vou embora. Não. A igreja é um lugar, uma célula para formar pessoas boas para a sociedade. Então, quando eu estou falando de chamado aqui, eu não estou falando de todo mundo ser pastor. Vocês entendem isso? Compreende isso? Nem todo mundo aqui vai ser missionário. Nem todo mundo vai cantar igual Daniel, vai estar aqui pregando. Chamado é aquilo que Deus colocou no seu coração. Diga: o que Deus colocou em meu coração. Existe um sim em meu coração e em seu coração que você pode estar enrolando há muito tempo com o Senhor. E o Senhor é muito claro com isso, porque Ele dá a oportunidade. Diga para o seu irmão: Ele dá a oportunidade. E esse ponto sobre adiar o chamado, ele não... Vocês entendem que um chamado não pode ser perdido em nenhum momento? Vocês compreendem isso? O chamado ele só pode ser atrasado muitas vezes. Eu vou contar uma história aqui que eu tenho certeza que você já ouviu. Um dia, o Senhor entrou na vida de uma menina. Ele disse: você vai pregar as nações. De alguma forma, as pessoas vão ser impactadas pelo que o Senhor te deu. Aquela moça, de alguma forma, entendeu aquilo, mas não levou para frente. Passou alguns anos, com 15 anos, essa moça foi procurada novamente pelo Senhor e disse: você vai impactar as nações. E aquela moça, naquele período, disse: Senhor, eu estou na flor da minha idade, eu sou uma adolescente, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para mim, mas agora eu quero a minha prioridade. E o tempo passou, com 30 anos, o Senhor voltou a falar com ela. E a mesma coisa: Senhor, agora eu quero ter filho. Agora eu terminei minha faculdade, agora eu tenho o melhor para viver. E o Senhor falou: tá bom, filha. Aí passou muitos anos e muitos anos. E um pastor chegou na casa dessa senhora um dia. E chegou para ela e disse assim: oi, fulana, tudo certo? Eu vim aqui te trazer uma palavra. A palavra aconteceu na sua vida com os 3 anos, com os 15 anos, com os 30 anos, com 50 anos. E você deixou ela de lado o tempo todo.
Infelizmente, sei lá quantas almas foram perdidas, porque você não se posicionou. Então o sim de Deus na sua vida, ele é importante. Meus irmãos, eu não estou dizendo que Deus não vai fazer através de outra vida, porque eu acredito que se você não se posiciona, alguém vai fazer. Deus não está só de acordo com o que eu penso, mas você tem pessoas que vão ser impactadas por você, por mim, pelo Cauã. Cada um de nós temos alguém para impactar. Aí eu paro e te pergunto, o que você está fazendo da sua profissão hoje? O que Deus deu na sua mão hoje? Faz assim com a sua mão. Olha para ela. O que Deus me deu agora? Responda para ti mesmo. O que Deus me deu agora? Eu estou usando para impactar vidas? Isso é o seu chamado, meu irmão. O seu chamado vai no que o Senhor espera o seu sim. Muitas vezes a gente novamente está esperando algo muito sobrenatural. Mas o chamado já existe dentro de você. Diga, o chamado já existe dentro de mim. E esse sim precisa acontecer urgente. Existe um tempo, e a gente estava cantando agora há pouco tempo, existe um clamor da terra. A criatura clama pelos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Nós. Existe um posicionamento meu e seu. Seja você da igreja da Vida Plena, ou seja você da Nova Aliança, ou seja qualquer outra igreja. Existe um clamor do Senhor. Por isso que eu estava falando no começo sobre comunhão. Isso daqui é a melhor coisa que tem para despertar o nosso chamado. Faz a gente sair dos nossos lugares e das nossas pequenas células e se juntar e falar, cara, olha só, nós somos fortes. Olha para o seu lado aí. Olha aí, quantos jovens nós temos. Agora pensa assim, quantos jovens poderiam estar aqui também? E sabe o que é? A gente acredita que só a igreja, vindo para a igreja, vai salvar. E meus irmãos, cada vez mais, e desculpa falar isso, mas eu preciso falar, o jovem não quer estar aqui dentro. O jovem está lá fora. É por isso que a gente vê movimentos, vê coisas acontecendo, porque a terra clama. Diga, a terra clama. Nós estamos sendo assim, jogados para fora. Vai. Ah, tu não quer fazer? Aquela igreja vai fazer e tu vai ter que acompanhar. É isso que está acontecendo. Porque existe um clamor do jovem na nossa geração. Existe uma busca do jovem maior do que a gente pode controlar dentro de uma igreja. Meus irmãos, quantos jovens agora talvez estão perdidos por causa do que falta o nosso sim, falta a nossa direção, falta a gente dizer, tá, Jesus, o que está faltando para mim? Diga assim, Jesus, eis-me aqui. Diga, Jesus, eis-me aqui. Nós precisamos clamar para Ele dizer, Jesus, o que eu preciso fazer para te servir? Mas quando Ele vir te confrontar, falar, larga isso, e aquilo, você vai estar pronto? Eu espero estar pronto. Quem mais espera estar pronto? Algum dia o Senhor vai esperar um sim nosso. Em algum momento. Antes que o tempo passe. E mais um ponto que eu tenho aqui para compartilhar com vocês. Antes que tudo passe, que o tempo passe. É sobre perdão. Olha o que diz Mateus 5, 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Não vai ali? Oi. 23 e 24. 23. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Imagina comigo o cara que ouviu essa palavra aqui, saindo de um lugar bem distante, e Jesus cobrando ele daquilo. Imagina ele tendo que voltar sei lá quantos quilômetros para se reconciliar. Sabe de uma coisa que
A gente anda muito perto dos jovens. E esses dias eu até postei uma questão nos stories que eu nunca vi um negócio que barulhou tanto. Eu falei para a Luana, nem no dia que a gente casou teve tanta curtida lá nos meus stories do que o que eu postei. Pensei, meu Deus, a galera gosta de bagunça, né? De conflito, né? Gosta, né? Fala que sim, que não é possível. Galera, sabe que a gente vê muito hoje, infelizmente com os mais velhos também, o lugar de você falar mal do seu irmão é lá nos stories. Tu pega aquelas frasezinhas prontas, aquela mensagem do dia, lacração do dia, sei lá de onde aparece tanto perfil motivacional, e tu acha uma lá que fecha com o que tu está passando nesse momento, vai, coloca lá. Galera, diga para o seu irmão, o que é isso? Depois que a gente fala de chamado, a gente precisa falar de comunicação. Antes que tudo acabe, antes que o tempo passe, nós precisamos pedir perdão. A nossa geração é a geração que menos pede perdão. A gente prefere usar os stories para falar mal do irmão, mas não tem coragem de olhar na cara dele e falar, cara, você fez isso, isso, isso daqui. Eu não estou bem com o que você fez para mim. Eu estou me sentindo mal. Faz parte da gente, jovem. Eu sei que a rede social aproximou muito. Tu pega lá o seu celular e manda um áudio de 5 minutos. Mas você acha que um áudio consegue resolver tudo o que você sente? Não, né? Diga não. Diga não para falar. Fala mais alto para o YouTube ouvir. Diga não. O áudio não consegue. Na verdade, o áudio gera mais e mais problema. É ou não é? O áudio gera muita polêmica. Porque daí você tem um amigo que é próximo, tu manda o áudio para o amigo próximo. Olha o que ele falou sobre mim. Olha o que ela falou sobre mim. Daqui a pouco está o mundo todo sabendo e tu ainda não pediu perdão. Imagina essa história aqui, que estava em Mateus aqui. Imagina você vivendo isso. E não precisa você expor aqui sua mão. Mas o que você está deixando de pedir perdão hoje? Quem é que está do seu lado às vezes e você não está pedindo perdão? O papel do jovem é se consertar. Sabe de uma coisa? Nós esquecemos que quem andava com Jesus não era um cara de 70, 80 anos. Eram muitas vezes jovens. Pode ver que as emoções dele eram tudo doida. Era um que queria matar, o outro queria bater, o outro falava fora da ordem. Não era assim. Jovem, diga assim, jovem tem dificuldades. Mas em Jesus nós vencemos. Amém? Então, perdão, nós precisamos passar por esse passo. E muitas vezes eu preciso também lembrar você, muitas vezes você vai estar certo das coisas. Quando a gente fala de perdão, não quer dizer que a gente sempre está errado. Mas nós temos que nos colocar no lugar de Jesus. A Bíblia nos garante e fala que Ele mesmo tendo várias e várias qualidades, Ele se entregou por mim e por você. Quando nós não pedimos perdão, sabe quem a gente está se tornando maior? Do que do próprio Jesus. E se a gente diz que a gente é a luz do mundo, que nós vamos brilhar, que o Senhor vai levar nós para qualquer lugar. Meu irmão, se você não pedir perdão, você não vai para lugar nenhum. Desculpa te dizer isso. Então, se você pode ter o chamado mais brilhante, vai ser o maior pregador, vai ser o próximo Billy Graham. Sem perdão, não existe. Porque sabe o que está ligado ao perdão? O amor. E aí vem o problema, porque quer dizer que você não está amando de ninguém. Tu está aqui só fingindo que está ouvindo, mas não quer colocar para dentro. Mas diga assim, ó, antes que o tempo passe, eu vou pedir perdão. Nós precisamos clamar pelo perdão. Isso faz parte de um cristão maduro. Nós não podemos acostumar, muitas vezes, a viver de desculpa. Nós temos que levantar da onde nós estamos, mesmo magoado, e pede perdão e o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que se você pedir perdão, jovem, escute, se você pedir perdão,
e tenho certeza que o Senhor vai mover o seu coração. Porque eu sou a maior prova disso. Muitas vezes, estando certo ou errado, eu tive coragem de pedir perdão. E aí é o Senhor que faz, não é você. Nós somos muito pequenos. Nós de alguma forma não representamos nada. Vocês viram aquelas imagens lá do pessoal da lua lá que pegou a terra? Olha o que a gente representa. Nada. Então para que ficar fugindo? Para que fugir do perdão? Para que não pedir perdão? A sua vida ela é muito importante para o que você vai cumprir. Falamos sobre chamado. Nós falamos também sobre perdão. E aqui eu vou citar alguns tipos de perdão que vai além do que eu estou falando aqui. Muitos de nós temos brigas com pai, mãe, que nunca foi resolvido. O pai que falou coisas lá atrás que nos entristeceu e até hoje tu carrega, eu não sou nada na minha vida porque meu pai falou aquilo de mim. A minha mãe falou aquilo de mim e por isso eu não consigo fluir na minha vida. E quando tu foi ajustar? Muitas vezes você tem um irmão de sangue, que você não fala mais por não pedir perdão. Muitas vezes você tem um passado com ex, com tudo mais, sei lá o quê. Às vezes, ex-amigo, ex-sei lá o quê que vocês inventam hoje, todo dia tem um ex diferente. Galera, vai lá e resolve. Existe uma família que o Senhor quer construir na sua vida que vai ser a partir de você. Não deixa brecha para o diabo ficar trabalhando. Quantos aqui são casados? Eu vou perguntar ao contrário. Quantos não são casados? Quantos estão no processo para casar no próximo 1 ano? Diminuiu aqui, diminuiu. Levante a mão que não é casado novamente. Agora cadê os casados? Cadê? Levante a mão. Agora tu vira para cá, casados, vira para cá e diz assim, em nome de Jesus, vocês vão casar, diga. Diga amém. Em nome de Jesus. E aqui ainda sobre perdão. Nós precisamos. Esses dias eu falei com um jovem, galera, eu falei para esse cara, eu falei bem específico para ele, cara, não adianta, você vai levar mágoa para o seu casamento. Mágoa do seu ex, o que deixou, o que passou, da sua ex, o que ficou. Você acredita que vai ter uma família próspera e abençoada? Isso parte de pedir perdão. Então antes de você pensar em casar, vai lá e se reconcilia com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua família, alguma coisa que ficou perdido. Jovem, é isso que vai fazer a gente ter uma família próspera. Porque senão você vai replicar exatamente. E a outra pessoa tem uma cultura totalmente diferente da sua. E nós queremos ver jovens casados e jovens casados firmes. Não chegando para o pastor Abel falando, pastor, quero separar, está repreendido em nome de Jesus. Nós precisamos crer que nós teremos esses jovens. Quem crê? Amém? E isso parte do perdão. E tem muita gente que vem na igreja, que está aqui em cima do altar muitas vezes, levanta a mão. Muitas vezes vê gente dentro da igreja e foge para o outro lado. Eu estou aqui, o cara está aqui. Quando ele me vê, ele dá a volta. Alguém já viu essa cena? Meu Deus, isso é loucura. Se nós estamos em uma célula da sociedade importante que é a igreja, se nós estamos fazendo isso dentro da igreja, o que você vai fazer lá fora, jovem? Tu vai matar? Tu vai sair batendo nas pessoas? Então diga, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou liberar perdão. Diga, eu vou liberar perdão. E o terceiro ponto, antes que o tempo passe, saia desse ciclo que você está. Abre comigo em Mateus 25. Do 1 ao 13.
Na verdade, todo mundo conhece a parábola das 10 virgens aqui? Todo mundo? Levante a mão quem não conhece. Se tiver alguém que não conhece, nós vamos ler. Alguém não conhece? Levante a mão, não tenha medo. Ó, tem um que não conhece, nós vamos ler. Do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante. Semelhante, é isso. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Essa passagem, ela nos leva a o último ponto que eu tenho para compartilhar aqui, que se trata das 10 virgens. E como foi explicado aqui, 5 eram prudentes, 5 perdidas totalmente, não se prepararam para isso. E todas em si estavam esperando o mesmo noivo. Era ou não era isso? Todo mundo entende isso. A diferença é que algumas tinham a aparência de espera e outras esperavam de verdade. E o que nos chama a atenção nessa passagem, eu quero trazer isso sobre ciclo. Meus irmãos, nós hoje como cristãos, precisamos entender que tem gente que tem a própria lâmpada, a própria forma de agir, a própria preparação, e tem pessoas que estão totalmente grudadas em Jesus. Olhe para o irmão do seu lado, e aí, tu está grudado no quê? Sabe o que nos leva a entender? Que existem pessoas que estão dentro da igreja ainda, vivendo um sono totalmente espiritual, frio, mecânico, sem vida de oração. Diga, sem vida de oração. Diga, sem Bíblia, sem jejum, mas está esperando o noivo demais. O jovem, eu preciso te lembrar de uma coisa. Não existe um dia que Jesus vai chegar e falar: eu estou vindo aqui te buscar. Eu não vim como todo mundo espera nas nuvens, mas eu vim levar sua vida. E quando Jesus chegar para ti e falar: cara, deu para ti aí na terra, como que vai estar a nossa preparação? Eu me preocupo com isso sobre a minha vida e da minha esposa. Quando eu penso, a minha menor preocupação é só sobre como estão os jovens, ou a minha empresa, ou qualquer coisa disso. É quando o Senhor perguntar para mim: e aí? O que você fez com o tempo que você tinha? Porque uma hora o tempo vai passar para todos nós. Uma hora o tempo vai acabar. Seja hoje, seja amanhã. Eu sempre falo aqui como a gente vê. E aí, pastor? Bom? Como a gente vê os jovens morrendo. Galera, eu nunca vi, desde criança, tanto se falar de morte de jovens. Vocês se preocupam com isso ou não? Galera, quantos jovens se matando dentro da escola?
Quantos jovens perdendo a vida através de acidente de moto, de carro, do nada um infarto. Olha tanta coisa que está acontecendo. É muito assustador o que a gente vive. E isso, todos nós estamos aqui. Dentro de um tempo nosso, que está cronometrado totalmente pela vontade do Senhor. Então, quando fala dessa passagem, não fala de pessoas diferentes. Falam de pessoas despreparadas. Outra coisa que está acabando com o jovem dentro da igreja hoje. O pecado oculto. Sabe aquele negócio que a gente faz escondidinho, jovem? Que ninguém sabe. Que a gente acha que está controlando a gente, mas está acabando com nós por dentro. E sabe que é a coisa mais comum hoje. Eu estou falando para vocês como jovem, mas se tivesse alguém mais velho aqui, é a mesma coisa. Pessoa sendo descoberta depois de 60 anos que está traindo a esposa e tem outra família. Diga, isso não é normal. Diga, isso não é normal. Diga mais alto. Não é normal. O pecado oculto não é normal. Você esconder coisa e está atrasando toda a sua vida não é normal. Para quem está namorando aqui, se relacionando. Sexo antes do casamento não é normal. Você pode falar, não, eu arrumo um jeito no chat GPT de te provar que é normal. Não é normal. Você está atrasando a sua vida e a vida da sua futura esposa. E nós estamos achando normal coisas que não é mais normal para nós. Muitas vezes aqui, quem ainda está se relacionando ou já até casado, muitas vezes eu quero depositar minha fé na Luana e a Luana em mim. Isso não é normal. Diante do Senhor vai ser cobrado a minha vida e a vida dela. É meu papel como marido orientar, ajudar, mas diante do céu não vai grudar aqui, ó. Pega seu aliança e vem juntos entrando no paraíso e vamos. Não vai acontecer. Então essa fé de ficar emprestando um para o outro não vai poder. Olha para o seu irmão aí, para o seu amigo aí. Diga, eu não posso te emprestar a minha fé. E diante disso, nós precisamos dar um tchau. Diga, dá um tchau. Diga, dá um tchau para esses problemas. Diga assim, ó, hoje é noite de quebrar um ciclo. Se existe algo problemático na sua vida que você está guardando, isso é um ótimo momento para você abrir mão. Então nós falamos aqui hoje sobre chamado, sobre pessoas que estão com medo de dizer sim para o que Jesus tem. Nós falamos, vou voltar para falar bem certinho os temas. Antes que o tempo passe, diga sim ao seu chamado. Antes que o tempo passe, peça perdão. E antes que o tempo passe, encerre o ciclo errado. O Senhor tem muito para nós, jovens. Nós estamos falando aqui com pessoas que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né, pastor? Vão viver coisas maravilhosas. Talvez aqui em Brusque. Talvez aqui pessoas que têm chamado ministerial para fora. Amém? Quantos falam inglês aqui? Amém, né? Glória a Deus, os preparados, né? Pela fé. Galera, mas tudo isso passa de dizer sim para o seu chamado, de dizer sim para perdoar, de dizer não para pecado oculto, para querer fé dos outros, para querer roubar a reservinha do seu irmão. Vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso.